Abre a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 26. Tema da minha palavra: aprendendo com Isaac. Lições que eu aprendo com Isaac. Eu perguntei para o apóstolo vindo para cá, falei, bem, o que a gente aprende com Isaac? Ele falou, quantas lições você quer? Eu falei, não vale. Eu só tirei 3, então não vale. Mas é interessante isso, você pensar, o que eu aprendo com Abraão? O que eu aprendo com Isaac? O que eu aprendo com Jacó? O que eu aprendo com Josué, com Davi? E hoje, eu estudando aqui, eu tirei 3 lições muito importantes para mim, da vida de Isaac. Isaac é o filho da promessa. Quem sabe o que significa a palavra Isaac? O que significa? Eu acho que, não sei se no hebraico é assim, mas no português daria certo, se a gente fizesse assim. É riso. Isaac é riso. Sorriso, alegria, porque quando Deus trouxe a promessa para Abraão, Abraão havia falado com Deus da sua dor. Abraão tinha falado para Deus, o que o Senhor vai me dar se eu não tenho filhos? Tudo que eu tenho vai ficar para um servo. E Deus virou para Abraão e falou, não, você vai ter um filho. Só que Abraão aí já tinha 75 anos. E Sara 10 anos menos que Abraão. Na época que Deus falou para Abraão, você vai ter um filho que sair de ti será o seu descendente. Sara já tinha 65. Já impossível, pela lei, pela biologia natural. Quantos anos depois Isaac nasceu? 25 anos depois. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu, e Sara tinha 90 anos. Quando o anjo falou novamente para Sara, para Abraão, daqui 1 ano você vai ter um filho, a Sara riu. Abraão riu. E para mim o melhor de tudo, Deus riu da impossibilidade humana. Isaac é a prova do sorriso de Deus frente à impossibilidade humana. Tudo é possível ao que crê. Amém? Quando o anjo chegou para Maria e disse para Maria o seguinte: você vai ter um filho, o ente que será gerado em ti será filho do Deus Altíssimo. Ela virou e falou, como é que pode ser isso? Como é que vai acontecer isso? E o anjo virou para ela e falou, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Deixa eu dar uma palavra para você. Quando o Espírito Santo desce e o poder do Altíssimo te envolve, não há impossíveis para Deus e nem para a sua fé. Tudo é possível ao que crê. Mas sabe o que eu aprendi aqui com Isaac? A primeira lição que eu aprendo com Isaac é que o relógio de Deus não anda no nosso relógio. O relógio de Deus, o tempo de Deus, não é o meu tempo. Deus dá uma promessa para o pai de Isaac e cumpre
promessa 25 anos depois. Deus perdeu o controle? Deus esqueceu? O que aconteceu? Deus trabalhou. Deus trabalha. Aí a mesma promessa, olha só, a mesma promessa que veio para Abraão se estendeu sobre Isaque. De ti farei uma grande nação. Isaque recebeu a mesma promessa. Quem sabe com quantos anos Isaque casou? Vamos lá ver, gente? Vamos lá, eu estou falando aqui, vamos lá ver. O casamento de Isaque, Gênesis 24, 63. Olha só, é a cena mais linda, mais romântica que tem na Bíblia. É a cena do casamento de Isaque. Gênesis 24, versículo 63, olha. O servo de Abraão tinha ido buscar, uma noiva para Isaque. Aí o servo está voltando. E versículo 61 diz: então se levantou Rebeca com suas moças, e montando camelos seguiram os homens. Ora, versículo 62, ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a orar, a meditar, a orar no campo. E ao cair da tarde, erguendo os olhos, eis que vinham os camelos. Também Rebeca se levantou e, vendo Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem andando pelo caminho, no campo? O servo respondeu: é o meu senhor. Então tomou ela o véu e se cobriu. Versículo 66. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu Rebeca à tenda de sua mãe. Sara havia morrido. E ele tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. E ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Sabe quantos anos tinha o Isaque aqui? 40. E a Rebeca, bispa, talvez 17. Era por aí. Não tenta entender com a cabeça ocidental, é cabeça oriental daquela época. Rebeca talvez tinha uns 17 anos, Isaque tinha 40 anos, e a Bíblia diz que ele foi consolado da morte da sua mãe assim. Qual é o maior milagre? Decide aí agora, qual é o maior milagre? Isaque ter nascido no deserto com uma mãe de 90 anos, ou ela ter conseguido criar esse filho até os 37 anos? Foi quando Rebeca faleceu. Qual é o maior milagre? Os dois são milagres. Filho da promessa. A promessa passou. De ti farei uma grande nação. Então Rebeca, com 17 anos, teve logo um filho. É isso que está escrito na sua Bíblia? Gente, ativa aí, pelo amor de Deus. Vai lá, é isso que está escrito na sua Bíblia? Não. Rebeca também era estéril. A Bíblia diz que Rebeca era estéril, e os filhos de Isaque só foram nascer 20 anos depois. Bispa, o que você está me dizendo, bispa? Uma promessa de Deus eu tenho que esperar quanto tempo, bispa? O que eu estou dizendo a você é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nascimento dos filhos de Isaque, capítulo 25, versículo 19.
Olha aí, são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu. Versículo 21. Isaque orou ao Senhor por sua esposa, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre de Rebeca. E aí ela ora, dizendo a Deus que não estava conseguindo, não é? Numa gestação gemelar no deserto. Rebeca ora falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Versículo 24. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. O primeiro saiu ruivo, todo revestido de pelos, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão e segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 70 anos, quando Rebeca lhe deu à luz os filhos gêmeos. Quantos anos esperou? 20 anos. Fala comigo assim: Deus não perde o controle. Eu tenho um versículo para você guardar. Eu quero que você guarde. Joga aqui Isaías 55, 8 e 9, Isaías 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Quem aqui tem uma promessa de Deus? Você tem promessa de Deus? Quem aqui está orando em cima de uma promessa de Deus para a sua vida? Você está orando? Tem passado o tempo? Deixa eu te falar uma coisa: as promessas de Deus não são um encosto para você se encostar nelas. Não pense nas promessas de Deus como um encosto, uma cadeira para você se sentar e descansar. As promessas de Deus são combustível para você continuar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Bispa, mas o tempo está passando e eu não estou vendo Ele cumprir. Calma, Deus está trabalhando. Deus está agindo. Deus está fazendo. Deus jamais perde o controle de situação nenhuma. Outro versículo que eu quero que você guarde, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo prometido, não o fará? É uma pergunta. É certo que se Ele prometeu, Ele vai agir e Ele vai fazer na sua vida. Amém? Primeira lição com Isaque: o tempo de Deus não é o meu tempo. Mas eu posso orar. E eu tenho orado. E quando eu pego uma promessa de Deus, eu viro para Deus e falo assim: Deus, lembra-te que o meu tempo passa rápido. Deus, lembra-te, Senhor, que nós somos pó. Lembra-te, Senhor, que na tua misericórdia o meu tempo seja abençoado e o teu tempo se cumpra na minha vida. Amém? Amém? Você pode orar. Segunda lição que eu aprendo com Isaque:
obediência é recompensada. Essa é a segunda lição da vida de Isaac. Você pode estudar a sua Bíblia aí, Gênesis, a história é maravilhosa. Você não vai encontrar Isaac fazendo guerra. Você não vai encontrar Isaac numa batalha de intercessão, como a gente vê Abraão. Abraão a gente vê ele orando por Ló, ele pegando guerreiro, ele indo guerrear. Você não vai encontrar Isaac nem mudando muito de lugar para lugar, mas você vai encontrar Isaac furando poços e obedecendo. Obediência para Deus tem um valor tremendo. Você sabe por que obediência para Deus tem um valor tremendo? Porque quando você desobedece, quando você tem um texto da palavra de Deus e deliberadamente você desobedece, você está dizendo o seguinte: eu sei mais do que Deus. Deus de fato não está entendendo essa situação aqui. Eu sei mais do que Deus. Eu estou vivendo aqui. É por isso que Deus não tolera desobediência. Aquele que sabe fazer, que deve fazer e não faz, nisto está pecando. É isso que diz a palavra. Isaac obedecia, olha aqui, capítulo 26 de Gênesis, versículo 1. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaac. Abraão já tinha falecido, Isaac agora era o chefe do clã, e ele tinha um clã junto com ele. Foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, mas fica na terra que eu te disser. Habita nela, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência, Isaque, serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos. Versículo 6. Versículo 6. Só isso aí. Isaac obedeceu. Nessa época aqui, seca, era de 2 anos. 3 anos, não tinha lavoura, não tinha, subsistência era difícil. O Egito era o caminho natural, o Egito tinha o rio Nilo. O rio Nilo tinha as ribanceiras, os afluentes lá do rio Nilo, regava o Egito, era o caminho natural. Abraão já tinha ido ao Egito para sobreviver. Mais tarde Jacó foi ao Egito para sobreviver, era caminho natural. Isaac pensou: eu vou para lá também. Aí Deus aparece para Isaac e diz assim: não, Isaac, não desça ao Egito, mas fica na terra que eu te disser. E Isaac podia dizer: não, Deus não está entendendo. Deus não sabe como é que é isso aqui. Não, Deus não... Eu ouvi errado de Deus.
Eu vou para onde me parece melhor. Mas Isaque, pois, ficou em Gerar. Isaque obedeceu. Não importa, escuta aqui o que eu vou te falar, meu irmão e minha irmã. Não importa se você entende ou não entende, obedeça a palavra de Deus. Obedeça. Essa noite o anjo destruidor vai passar no Egito. O que vocês têm que fazer? Peguem um cordeiro, imolem um cordeiro, pega o sangue do cordeiro e passa no umbral da porta da sua casa. Tá doido? Maluquice? Que isso? Minha casa vai ficar marcada de sangue agora? Quem obedeceu, saiu do Egito naquela mesma noite, levando consigo a graça de Deus. Quem desobedeceu deve ter morrido lá naquela época. Não importa se você entende ou não entende, está escrito na palavra: eu vou obedecer. Amém? Essa é a lição de Isaque. Para Deus está escrito, eu anotei aqui, olha, para Deus está escrito que o pecado da rebelião é como o pecado de feitiçaria, é rejeitar a Deus. É rejeitar a Deus. Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, me ajuda a obedecer. Mesmo que eu não entenda, Senhor, me ajuda a obedecer a palavra. Meu irmão e minha irmã, desobedecer não é difícil. Nós temos essa natureza em nós. Quem é que ensinou o bebezinho a desobedecer? E ele desobedece ou não desobedece? Quem é que ensinou uma criança a testar limite? E ela testa. Ela chega lá: aqui não, né, pai? Mas já pôs a mão lá. Ué, testa o limite. É nossa natureza. A desobediência faz parte da nossa natureza. A obediência precisa ser exercitada. Eu preciso querer, é intencional, é a minha vontade. Você sabe qual foi o benefício de Isaque? Todo mundo ama o benefício de Isaque. Versículo 12, ele ficou lá em Gerar, como Deus mandou. Versículo 12, semeou Isaque naquela terra. Fala para o irmão que está do seu lado: olha, Deus mandou ele ficar, mas não mandou ficar parado, viu? Ele tinha que trabalhar, tá bom? Deus mandou ele ficar na terra, mas ele tinha que trabalhar, tá? Então tá lá, ó. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu a 100 por um, porque o Senhor abençoou a obediência dele. Continuou: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois em grande número, servos, servas, de maneira que os filisteus ficaram invejosos. Você quer prosperar na sua vida? Obedeça a palavra de Deus.
Você quer ter bênção na sua vida, na sua casa? Obedeça a palavra de Deus dentro da sua casa. Obedeça, mulher. Obedeça, homem. Deus tem ensinamentos para homens. E Deus tem ensinamento para mulheres. Bem específicos. Obedeça. E você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Terceira lição e última hoje que eu vou falar, que eu aprendo com Isaac. Enriqueceu-se o homem, ficou riquíssimo, possuía tudo que um homem poderia possuir na época para ser rico, abastado, de maneira que os filisteus tinham o que, gente? Inveja dele. Terceira lição que eu aprendo com Isaac: invejosos sempre estarão por perto. Triste, né não? Fala para o irmão que está do seu lado, fica tranquilo que é assim mesmo. Invejosos sempre estarão por perto. A inveja, meu querido, inveja é um subproduto do sucesso. Se você tem sucesso em qualquer área, vai ter gente com um olho ruim para cima de você. Se você tem sucesso dentro da família, vai ter gente olhando. Se você tem sucesso profissional, vai ter gente olhando. Se você tem um carro bonito, vai ter gente falando. Se o seu carro for feio, vai ter gente falando. É isso aí. Você sabe o que a Bíblia diz sobre inveja? Eu peguei aqui, olha, Provérbios 27, 4. Provérbios 27, capítulo 4. Olha o que diz aqui, ó. A ira é cruel. A fúria é como uma inundação. Mas a inveja ainda é a mais perigosa. Inveja ainda é a mais perigosa. Olha só, vamos voltar para a história de Isaac e eu vou falar um pouquinho sobre inveja e Deus vai cobrir a sua vida. Todo olho de inveja contra você vai cair por terra em nome de Jesus e você vai sair daqui abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Gênesis 26, né? Os filisteus tinham inveja, versículo 14, versículo 15. E por isso os filisteus entulharam todos os poços que os servos do pai de Isaque haviam cavado nos dias de Abraão. Encheram de terra os poços. Você sabe por que inveja é a mais perigosa? Porque o movimento da inveja não é assim, eu quero o que você tem. Não é esse. Senão, os filisteus invejaram que ele era rico, né? E Isaac cavava poços, tinha os mesmos poços do pai dele. O que eles iam dizer? A água é minha. Eu quero dessa água. A água está no meu território. Então essa água é minha. Mas o movimento da inveja não é querer a água. O movimento da inveja é entulhar o poço. O movimento da inveja é destruir o objeto.
Existem estudos de neuropsicologia e neurociência que dizem que a inveja, ela é reconhecida, ela é percebida no nosso cérebro, no mesmo lugar que a dor. Ela causa dor. O invejoso se irrita com o que você tem. O seu colar irrita. Coisa feia de colar, credo. Não vê que não fica bom? Que coisa horrorosa. Os homens estão rindo porque vocês não têm disso não, né? Vocês têm do carro, né não? Para que tem um carro daquele? Olha lá, não combina nada com a família. Esse é um movimento do invejoso. Eu vou falar uma coisa para você e eu queria que você considerasse muito. Ira, tristeza, inveja, amargor, são sentimentos que todos nós temos. Você pode ter. Eu posso ter. Bispa, o que é isso? Sim, ciúmes. São todos sentimentos da natureza adâmica, natureza caída. E quando eu percebo que eu tenho um sentimento desses, por exemplo, eu li uma coisa muito interessante, diz que a inveja costuma acompanhar gênero. Por exemplo, é muito difícil que uma mulher tenha inveja de um homem, mas ela inveja outra mulher. Ela inveja a irmã. Por que ela conseguiu e eu não? Por que a natureza deu um cabelo daquele para ela e o meu eu tenho que fazer chapinha todo dia? É muito difícil que um homem inveje uma mulher, a não ser que ela esteja na empresa, em lugar superior, aí é mais uma questão de competição. Mas os homens invejam outros homens. Agora, a palavra de Deus diz que inveja é pecado. Diga comigo, a palavra de Deus diz que inveja é pecado. E quando eu percebo uma coisa dessa, quando eu percebo uma coisa dessa no meu coração, meu amor, minha querida irmã, meu querido irmão, por favor, se está indigesto para você, aguenta só mais um minutinho. Quando eu percebo uma coisa dessa no meu coração, poxa, por que eu estou triste? Inveja acontece dentro da igreja, viu? Por que eu estou triste com o ministério do meu irmão? Por que eu estou triste? Porque o meu irmão está aparecendo mais do que eu. Quando eu percebo estas coisas no meu coração, sabe o que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você quer ficar livre desse câncer na sua alma? Confesse e deixe no altar. É isso. Senhor, me perdoa
Meu querido irmão e minha querida irmã, se você se sente mal com o ministério de alguém, levanta a sua mão e abençoa todo dia, toda hora. Abençoa. Diga para o diabo: aqui no meu coração, não, diabo, em nome de Jesus, eu não aceito essa semente maligna no meu coração. Como é que Isaac fez para vencer a inveja? Versículo 18, Isaac, versículo 17. Então Isaac saiu dali, se acampou no vale de Gerar, onde habitou, fala assim comigo, e tornou a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão. Você sabe o que Isaac fez? Isaac continuou. Tem gente com um olhar de inveja contra você? Coloque ele no altar e continua em nome de Jesus. Continua em nome de Jesus. Continua fazendo o que você tem que fazer, continua trabalhando do jeito que você tem que trabalhar, continua com esse sorriso maravilhoso aí que Deus te deu. Continua crescendo na palavra, continua cavando poços, porque a água vai fluir do seu poço e Deus vai abençoar a sua vida. Tem poços para todo mundo, tem água para todo mundo. Oh, meu Deus! Uma das figuras da igreja que eu amo, e que é a figura da igreja dos últimos dias, mostra a igreja como um exército, e ali diz que cada um está na sua fileira, que um não empurra o outro, que um aprendeu a respeitar o poço do outro, que um aprendeu a respeitar o ministério, o dom, a vida do outro, mas está cada um na sua fileira, correndo para vencer. Aleluia! Deus tem lugar para você. As lições de Isaac: o tempo de Deus não é o meu tempo. Obediência vale mais do que entender. Aí fala assim comigo: os invejosos são prova de que eu estou acertando. Deixa eles com Deus e continua em nome de Jesus. Amém?